mais do que o normal, porque tudo que a gente vai ver agora, a gente vai usar muito depois na programação, na disciplina do semestre que vem. A programação web, e a programação web depende muito, muito, muito desse estudo que a gente está fazendo de HTML, e depois a gente vai fazer JavaScript. Bora lá, então, dia 22 de setembro de 2023. Vamos dar sequência aqui nos nossos estudos de HTML e JavaScript. Já vou mandar minha tela para vocês, porque hoje nós vamos ver os elementos HTML que são muito importantes para que possamos conseguir uma interação, uma troca de informações com o internauta através de uma página HTML. Deixa lá. Bom, aqui eu estou no meu painel de controle, vou abrir aqui o meu gerenciador de arquivos para ter acesso à pasta onde nós estamos criando os códigos. Está aqui, ó. Todos os códigos que nós já criamos nas aulas anteriores, P1, P2, P3, P4, P5, né? E vamos aqui para o W3 School, que é o nosso mentor espiritual na parte de HTML. Hoje nós vamos iniciar o HTML Forms. O que é esse HTML Forms? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Por exemplo, quando você entra numa loja virtual para fazer uma compra, você vem aqui, por exemplo, cadastre-se, criar uma nova conta. Ou seja, você entra numa página web que tem uma série de campos para você preencher. Ó, CPF, nome completo, data de nascimento, CEP. Então, esses campos aqui, ó, que você vai preencher com informações que posteriormente serão enviadas ao computador da loja, são esses campos que eu vou mostrar para vocês hoje como é que a gente consegue criar isso. Então, retomando aqui, o HTML Forms nada mais é do que a minha ferramenta da tecnologia HTML para criar campos que o internauta vai preencher para depois enviar para os algoritmos que a gente ainda vai aprender a construir no próximo semestre. Então, vou pegar um exemplo rapidinho aqui. Cadê? Deixa eu ver, deve ter um pronto aqui. Aqui tem esse aqui, mas eu queria um exemplo completo da página HTML, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Tá, vou seguir aqui o roteiro, tá? Deixa eu pegar aqui o nosso P5. Vou pegar aqui o P5. Na realidade do P5, eu vou criar o P6. Opa. Novo arquivo P6.html. Importante, tá? A atividade da aula de hoje, que vai ser esse P6.html, vai ter mais coisas do que eu vou montar. Eu vou explicar daqui um pouquinho. Eu vou montar alguns exemplos, mas como atividade, vocês vão deixar esse P6 com todos os exemplos que eu vou pedir daqui um pouquinho. Vocês vão entender isso melhor. Deixa eu editar o meu aqui. Então, ó, vou colocar aqui o meu P6 e vou deixar ele somente com aquele esqueleto básico que a gente tem usado, que é até aqui, ó. Pronto. Essa estrutura básica, né? Falando aqui que o documento é do tipo HTML, a tag HTML, barra HTML fechando, o cabeçalho, fechando o cabeçalho, o corpo, fechando o corpo. Corpo do documento HTML. Então, aqui é o cabeçalho e aqui é o corpo. Aqui, a gente tinha colocado algumas coisas na aula anterior, eu vou deixar, tá? Esse ícone aqui eu vou deixar isso aqui do jeito que estava, certo? Bom, aí aqui no corpo do meu documento, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui um título usando o H1, que vai ser formulários HTML. Vai ser o título.
formulários HTML. Deixa eu salvar esse negócio aqui já. Deixa eu já abrir aqui também o meu P6, para a gente ir acompanhando o resultado. Então tá aqui, ó. Abri a página P6 e apareceu o título aqui, formulários HTML. Bom, show de bola. Então vamos lá para o W3. Vamos seguir as etapas aqui, ó. Então, para mim fazer um formulário HTML, eu começo com o seguinte: eu tenho o elemento form, que termina com /form. Então, eu posso ter um ou mais formulários HTML numa mesma página, o que não é muito comum. Eu não sei se vocês se lembram, vocês são novos, mas antigamente, quando você ia criar uma conta de e-mail para você nesses sites gratuitos, você preenchia um formulário que pedia sua nacionalidade, a cidade onde você nasceu, data de nascimento, pedia trocentas informações desnecessárias. Aí, tinha um monte de site que você tinha que fazer uma coisinha à toa, você tinha que se cadastrar com um monte de informação. E aí, o que as pessoas normalmente faziam? Começavam a colocar um monte de X. Eu quero criar uma conta de e-mail gratuita. O site está perguntando qual que é o meu endereço. Eu ia lá e preenchia. Rua, XXXX, número 5555, bairro, ZZZ. Você preenchia porque era obrigatório, mas você não queria passar essa informação. Então, nos últimos anos, quando você vai fazer alguma coisa na internet, hoje, os sites estão pedindo somente o estritamente necessário. Porque ele sabe que se ele for te pedir informação que não tem relevância, as pessoas preenchem com qualquer tipo de informação para conseguir aquilo que ela quer, sem necessariamente dar a informação dela. Tá? Então, hoje, os formulários, você vai criar um formulário só para pedir ao internauta a informação que você realmente precisa dele. Bom, então, você cria o formulário com form/form e dentro desse formulário, você coloca todos os elementos de formulário que você quiser para pedir informação para o internauta. Então, eu vou até copiar isso aqui, ó. Vou copiar isso aqui, Ctrl+C. Vou colocar aqui. Só que eu tenho que tirar isso aqui, né? Aqui dentro do form/form eu vou colocar os elementos. Bom, aí que entra a brincadeira. Quais são os tipos de elementos eu posso usar na criação de um formulário? E aqui é o que ele está falando. Ó. O principal deles é o do elemento chamado input. Esse input, ele pode ser de vários tipos. Eu tenho input do tipo texto, input do tipo rádio, checkbox, submit, button. E tem mais uma infinidade aí, que depois vocês vão ver com calma. Isso aqui é um universo bem razoavelmente cheio de opções, tá? Bom, então, vamos começar. Nós temos o input e ele é de vários tipos. Vamos ver os exemplos que tem para frente. Vamos fazer um teste com o input do tipo texto. Tá, eu vou copiar aqui, ó, um exemplo do tipo texto e vou explicar para vocês o que nós temos aqui. Então, vamos lá. Então, dentro do meu formulário, vou colocar o primeiro elemento aqui. E aí, eu já tenho, além do meu elemento input, que é do tipo texto, e ele tem um ID, que é um identificador, e ele tem um name, tá? Então, eu vou chamar isso aqui de... O ID é nome cliente. E eu vou pôr o ID e o name igual. Aí, eu já estou usando aqui, ó, uma outra tag HTML que trabalha com formulários, que é a tag label, tá? Então, eu estou falando assim, ó, qual será o label para o input chamado nome cliente? Então, veja bem, aqui são duas coisas diferentes. Ó, eu vou pôr uma na frente da outra, mas eu não vou tirar esse BR aqui, vou deixar aqui um fique na frente da outra. Então, eu tenho duas tags aqui, ó, o label com /label, ó, isso aqui é uma instrução HTML, e esse input aqui é outra instrução HTML, tem o BR no final aqui para mudar de linha. Então,
Aqui no input eu estou falando assim, ó, colocar aqui um campo input do tipo texto, o identificador dele é nome cliente e o name desse campo input é nome cliente, ok? Joia. Aí eu uso esse label aqui, ó, para definir qual que vai ser o label para esse campo chamado nome cliente. Então esse for aqui, ó, ele faz referência a esse ID aqui, ó, certo? Então o label será nome completo. Vou salvar isso aqui e já vamos olhar o resultado desse negócio. Aqui, atualizou. Olha lá. O label, nome completo. E aqui na frente, um campo input do tipo texto para o internauta digitar o nome dele. Ok? Então, esse é o exemplo do... Cadê meu... Aqui. Esse é o exemplo do tipo input. Vamos ver mais. Aqui ele está explicando o label, que é o que eu acabei de explicar para vocês. Agora tem o input do tipo rádio. Vamos testar esse input do tipo rádio. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu copiar aqui o input do tipo rádio, que também tem label. Então, deixa eu copiar aqui. Vou colocar no nosso exemplo. Então, o próximo item vai ser um input do tipo rádio. Deixa eu colocar ele aqui para frente também. Então, vamos lá. Input do tipo rádio, com o ID chamado de... Deixa eu ver aqui que tipo de exemplo eu vou pôr aqui. Rádio, o que seria interessante escolher como rádio? Deixa eu pensar aqui numa opção. Rádio. Vou no simples, tá? Eu vou chamar o ID de sexo, o name também de sexo, e o valor vai ser F, e aqui o label vai ser feminino. Eu vou pôr um na frente do outro também. Só que aqui o label está depois do input. Vocês vão entender a diferença disso daqui um pouquinho, tá? Label for sexo. Vou chamar de sexo, o ID, sexo fem. Sexo fem, de feminino. E aí depois eu vou colocar um outro input rádio. Opa! Espera que eu tenho que dar um enter aqui que ele está me atrapalhando. Ó, o outro input do tipo rádio, que vai ser sexo mas de masculino. Que vai ter, em vez de F, vai ter a letra M. E aqui o sexo for mas. E aqui vai ser masculino. Eu vou colocar só mais um outro aqui, sei lá. Caramba. Aí. Vou copiar e vou colocar aqui e vou chamar de outros, tá? Sexo out de outros. Vou botar um O maiúsculo aqui de outros. Aqui vai ser out e vai ser outros. Pronto. Vou salvar esse negócio, vamos ver o resultado disso. Atualizando. Olha lá. Sexo. Ó, aqui, aliás, não aparece sexo, só aparece feminino, masculino e outros, ó. E eu tenho que escolher uma das três opções, tá vendo? Aqui não tá legal, porque aparece isso aqui, mas... Então, o que eu vou fazer aqui no meu código, ó? Para melhorar esse negócio, eu vou colocar aqui Posso pôr um H, sei lá, um H5. Um H5, informando sexo. Sexo barra H5. E eu talvez tire esses BRs daqui para ficar um na frente do outro. Vocês perceberam que o label está depois do input. Então, o que ficou aqui no nosso resultado? Aparece o input aqui, que é essa bolinha que é o rádio, e o label ficou na frente, ó. É o item que o internauta vai ter que preencher ou marcar. No caso do input texto, ele tem que preencher. No caso do input rádio, ele tem que selecionar. E percebam que aqui, ó, quando ele marca o masculino, desmarca outros. Quando clica, eu tenho três opções. Sempre quando ele marca um, desmarca o outro. Isso significa que das três opções, ele tem que escolher uma.
Ele não consegue marcar mais de um ao mesmo tempo. E o browser sabe disso porque o name é igual. Os três têm name e sexo. Ó. Qual que é? Para ele preencher na frente? Aí eu poderia colocar um outro input texto, do tipo texto, aqui na frente, para ele preencher. Mas aí então não faz diferença se o input é do label. Não, aqui, ó, eu vou até inverter, eu vou pegar o label que estava na frente e vou colocar ele antes, ó. Eu acho que fica mais legal. Aí, gente, depende, tá? Isso aqui é só uma questão de gosto, né? Quem prefere, ó. Vou trocar aqui, ó. Salvei. Pus o label antes. O que vai mudar lá para o internauta na hora que atualizar a página, ó? Ó, agora apareceu. Aparece o label primeiro e o campo na frente, tá vendo? Por que eu acho que no exemplo ele colocou o label depois? É porque aqui, ó, fica torto, tá vendo? A não ser que você use CSS, os estilos, para tentar melhorar isso aqui, ó. Então, realmente, o label depois fica mais interessante nesse caso aqui, ó. Porque fica as três bolinhas juntas, né? Eu vou voltar aqui, vou deixar o label depois de novo, ó. Ctrl Z, salva. Então, esse formato aqui realmente fica mais interessante, ó. Fica até mais bonito, mais alinhado, tá vendo? Agora, olha só. Se aqui, ó, o name não for igual, ele considera que é um input de outro grupo. Ele desmarca a opção quando você escolhe um campo, ele desmarca anterior, porque ele sabe que esses três inputs têm o mesmo name, ó. Name, sexo, 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 tá vendo? Se eu colocar aqui, ó, sexo 1, sexo 2 e sexo 3, o name está diferente. Aí olha o que vai acontecer aqui, ó. Ó, viu? Por que ele deixou marcar os três? Porque ele está achando que são três rádios diferentes. Certo? São três coisas diferentes. Então, como é que ele identifica? Todos os inputs do tipo rádio que tiver o mesmo name, ele considera que é um grupo de opções onde o internauta pode escolher só uma. Ok? Então, beleza. Então, esse é o rádio. Vamos ver qual que é o próximo. Ele está mostrando um exemplo aqui, ó. Tá vendo? Desse código que ele implementou aqui, ó. Aí tem o checkbox, que é outro tipo. E aí, esse é diferente. Quer ver, ó? Deixa eu copiar aqui de novo. Vamos criar o nosso checkbox aqui. Deixa eu colocar aqui. Só que antes, eu vou... Sexo. No checkbox, eu vou escolher... marca favorita. Qual que é a sua marca favorita? E aí no checkbox, eu também vou manter o label depois. Então vamos lá. Ele é do tipo checkbox. O ID vai ser marca 1. Aí o name tem que ser igual. Marca. Valor. Deixa eu pôr aqui. Valor, eu vou chamar de Ford. E o label para marca 1 vai ser Ford. Pronto. Então, deixa eu copiar isso aqui. Fazer vários. 2, 3, 4. Vamos pôr só. Não, vamos pôr 5, vai. Nossa, esse editor aqui tem hora que não é legal. Também, gente, esse editor aqui ele é um quebra-galho do painel de controle do data center, tá? A gente praticamente nunca usa esse troço desse jeito aqui, tá? A gente sempre usa um IDE, um negócio mais eficiente no computador, e depois só faz upload dos arquivos, tá? Ou, às vezes, muitas IDEs já permitem a sincronização direto no data center também, que é o mais prático ainda. Então, marca 1, os IDs têm que ser diferentes, marca 2, marca 3, marca 4, marca 5, os names têm que ser igual, tá?
Ford, Fiat, GM, Mercedes, Tesla. Vamos lá, aqui é Ford, aqui é Fiat, aqui é GM. Sim, isso, exatamente. Mercedes. E aqui é Tesla. Bom, então aqui no For é marca, aqui marca 1, marca 2, marca 3, marca 4 e marca 5. Bom, salvando, vamos ver que impacto isso vai ter lá no na nossa página. Olha lá. Marca favorita: Ford, Fiat, GM, Mercedes, Tesla. Ou seja, quando eu faço um checkbox, no checkbox a pessoa pode marcar mais de uma opção. Então, por que você precisa conhecer esses tipos de elementos de formulário HTML? Porque quando você vai construir uma página onde o internauta precisa te passar algumas informações, você usa esses tipos de input para facilitar a vida do internauta na hora de preencher as informações que você deseja. Certo? Então, eu preciso que o internauta me passe, eu vou dar 6 opções para o internauta, ele pode me passar de uma ou escolher várias. Então, o checkbox é a melhor opção. Vou dar 4 opções para o internauta, ele pode me responder uma. Então, eu vou usar o tipo rádio, que é a opção adequada para isso. Vamos ver qual que é o próximo. Então, esse é o tipo checkbox, esse é o tipo... Oi. No checkbox, ele pode escolher várias opções. Ou seja, para a marca favorita, ele pode escolher 2, 3 ou nenhuma. No checkbox, no rádio, ele só escolhe uma. Mas aí não era um rádio, a gente criou vários grupos de rádio. O Google Chrome, quando eu mudei aqui no rádio e coloquei, vamos lá, aqui no rádio, quando eu coloquei sexo 1, sexo 2 e sexo 3, o Google Chrome identifica que são 3 grupos de rádios distintos, por isso que a gente conseguiu marcar os 3. Aqui, o que vai acontecer? Nesse jeito que é o correto, o internauta vai escolher apenas um dos 3, e para o campo sexo, o Google Chrome vai mandar apenas a única opção foi marcada. Exato. Ele vai mandar isso no checkbox para o campo marca, porque aí, olha só, estas 5 opções aqui, todas têm o mesmo name. Se o name é igual, o Google Chrome vai falar assim, o algoritmo, o campo marca recebeu os valores Ford, GM e Tesla, que são as opções que o internauta marcou. Então, quando é checkbox, o browser pega o campo que tem os mesmos nomes e manda as opções que foram selecionadas para o seu algoritmo, que a gente vai aprender a fazer esses algoritmos em PHP na disciplina de Programação 2 no semestre que vem. Certo? Então, no checkbox pode ter várias opções, no rádio apenas uma. Ok? Vamos ver o próximo. Esse submit, eu vou até colocar ele aqui. Deixa eu ver o que tem aqui. Vou copiar. O submit, normalmente, ele é o último item do formulário. O formulário começa aqui e termina aqui embaixo. O form começa aqui agora na linha 11 e termina na linha 26. O value é a informação que vai aparecer em cima de um botão que vai ter o tipo submit. Então, vou salvar, vou atualizar.
Então, aqui apareceu um botão cadastrar, tá vendo? Esse botão não está funcionando, ó. Clico nesse botão cadastrar, não acontece nada. Por quê? Porque ainda não está programado completamente, tá? Mas aqui, ó, se eu marcar algumas opções aqui, ó, e clicar no botão cadastrar, ele envia esses dados e limpa o formulário. Então, só a título de informação, porque isso aqui vai ser bem importante só quando a gente for receber esses dados do internauta num algoritmo, o que não é o caso dessa disciplina. Mas esse botão do tipo submit é um botão que o browser pega aquele formulário que o internauta preencheu e manda para alguma URL que tem um algoritmo para receber esses dados. Então, esse botão de submit é o que fala para o navegador, para o browser, Google Chrome, Mozilla, seja ele qual for. O browser submeta esses dados que o internauta preencheu aqui para um determinado algoritmo. E aqui, ó, esse determinado algoritmo, ele é especificado aqui no action. O action é um parâmetro que a gente coloca no form. Então, eu estou falando para o Google Chrome ou para o Firefox. A ação desse formulário é esse algoritmo PHP, aqui do exemplo. Então, o browser do internauta, o próprio browser do internauta, vai pegar os dados preenchidos e mandar essas informações para aquele algoritmo. Nome do atributo input. Deixa eu ver o que é isso aqui. Name. Então, aqui ele está falando, ó, que o name do atributo, ele pode ser omitido. Só que essa informação não é enviada. Se o campo não tem o atributo name, o browser não vai mandar essa informação para o algoritmo. Então fica até meio estranho, né? Para que você vai colocar um campo no formulário para o internauta preencher se quando ele for enviar os dados, esse campo não vai ser enviado? Então fica meio sem sentido. Mas ele está falando aqui que o atributo name do input pode ser omitido, pode ser não colocado, tá? Bom, então vamos lá, vamos seguindo aqui. Próximo item. Aqui ele está explicando o action, é o que eu acabei de mostrar para vocês, né? O action é o algoritmo que vai receber lá os dados do formulário que são enviados. Então, olha só, form/form. Tudo que está aqui dentro podem ter várias coisas, tá? Pode ter texto, pode ter figura, pode ter um tanto de coisa. Mas todo input que aparece dentro do form vai ser enviado para o algoritmo quando um submit acontecer. Quando acontece um submit, o browser pega todos os inputs com as informações que o internauta preencheu e manda para aquele algoritmo que é o destino dessa informação. Esse target depois a gente vê, a gente até falou dele já lá nos links, né? Esse método aqui também, deixa isso para programação. O método get e o método post é a forma com que o browser vai mandar esses dados para o nosso algoritmo. Quando eu dou uma consultada no Google, vou procurar, por exemplo, por André Luiz Souza. Enter. Olha só. Google, olha o URL aqui em cima, como é que ficou, ó, na minha pesquisa. google.com.br, search, interrogação, que André mais Luiz mais Souza. Percebe que quando eu mandei para o Google pesquisar o meu nome, ele mandou essa informação via URL, tanto é que apareceu na URL a informação e mais uma série de coisas aqui, ó. Então esse é o método get. Se eu usar no meu formulário o método get, o browser manda os dados na URL. Eu vou até testar isso aqui, já que eu estou falando, já que eu estou explicando, eu vou mostrar para vocês. Se eu colocar aqui no meu formulário que o método de envio dos dados é get, vai acontecer o que já estava acontecendo. Ó, deixa eu mostrar para vocês. Vou atualizar a página aqui novamente. Só que eu tenho que entrar no P6 de novo aqui, ó. Olha lá, olha a URL dessa minha página. p6.html, a URL aqui em cima, tá vendo? Vou preencher. Vou cadastrar. Olha lá, ó. Veja que na URL, o que o browser fez? Ele colocou na URL
Ixi, caiu geral aí? Na tomada? Não, faz o seguinte, eu já estou quase encerrando aqui, ó. Não, isso acontece, acidente. Isso acontece. Faz o seguinte, só para fechar, eu preciso só de mais uns 5 minutinhos. Vocês que ficaram sem aqui, ó, passa para o lado de lá, acompanha com o colega. Acidente, acontece. Aham. É porque a régua não está travada aqui. Entendi. Acontece. Acompanha aí, é só mais 5 minutinhos eu encerro aqui. Aí depois vocês fazem atividade com calma. Eu vou ficar triste. Vamos encerrar rapidinho. Percebam o seguinte, como eu coloquei o método GET lá no formulário, aqui na URL do browser, vocês vão perceber que ele coloca a interrogação, o name daquele campo input com o valor que o internauta preencheu, ó. Nome cliente igual a não sei o quê, sexo igual a F, marca igual a fit, marca, tá vendo? Agora, se eu trocar o método GET para o método POST, vou salvar, vou voltar aqui na minha página, entrar no P6 novamente, p6.html, ó, e vou preencher de novo. Nome, tá. Cadastrar. Os dados foram enviados, só que não aparecem na URL. Os métodos foram enviados lá para o algoritmo do mesmo jeito, só que não vai pela URL. Isso aqui é interessante, gente, principalmente quando você tem no campo input do formulário, que é uma senha. Se você tem um formulário HTML que tem um campo do tipo senha, e você põe o método GET, essa senha aparece na URL. Então, normalmente, se usa mais o método POST do que o método GET, tá? Então, isso é o GET-POST. Vamos seguir aqui. Esse autocomplete, tá. Esse autocomplete aqui, ó, você está criando uma página para o internauta preencher. Vocês já devem estar habituados a isso. Hoje, o seu browser, ele tenta preencher automaticamente alguns campos para vocês. Já perceberam isso? Você entra num site lá, tá pedindo e-mail. O browser já sabe mais ou menos seu e-mail, já tenta pular automático para você. Então, quando você vai fazer uma página web, você pode colocar essa opção de autocompletar sim ou não. Na realidade, não é sim ou não, é ligado ou desligado, on ou off. Se você coloca on, você está autorizando o browser do internauta a tentar preencher, autocompletar o formulário para ele. Se você colocar off, o browser do internauta não vai tentar autocompletar para o internauta. Então, aí você avalia qual é a opção que mais é interessante para aquela página que você está fazendo. E aí nós vamos para a parte mais importante da aula de hoje, que eu vou deixar como atividade, e o meu, apesar de estar pequenininho e simplesinho, de vocês vai ficar muito grande, porque eu quero que vocês coloquem pelo menos um exemplo de todas as opções que nós temos aqui no site, ó. Então, vou dar mais alguns exemplos aqui, ó. Nós estamos falando do input, já vimos o input, já vimos o label. Mas olha as outras opções que nós temos, ó. Select, text area, button, field, legenda, data list, output, option e outgroup. Então, vou pegar aqui um outro exemplo. Esse aqui, input, nós já vimos, não tem nenhuma novidade aqui. Esse label, nós já vimos, também não tem nenhuma novidade. Vou pegar o select. O que é esse atributo select? Vou pegar aqui, vou copiar esse exemplo e vou colocar lá no nosso código. Então, bem antes do cadastrar, que é o submit, eu vou colocar esse item aqui. E aqui eu vou te dar umas opções que vai ser seu estado. E aí nós vamos ter um select. Select que vai ter o ID estado. O name também vai ser estado. O conceito de ID e name, acho que vocês já entenderam bem, né? Então, aqui, ó. O label para o ID estado está aqui. Esse ID, gente, ele vale para a página web inteirinha. Então, eu não posso ter um ID de um campo qualquer HTML aqui e lá em outro lugar da minha página ter outro campo ID, tá? Dentro de uma página HTML, não pode ter dois campos
com o mesmo ID, certo? Beleza, então aí eu vou colocar aqui, ó, MG, SP, RJ, PR. Então eu vou ter Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. Pronto, então esse é o select. Salvei. Deixa eu atualizar aqui. Atualizando. Opa, deixa eu cancelar porque eu fiz o submit. Eu vou dar um enter aqui no P6 novamente. Ah lá, só que ficou cadastrado, ficou junto. Deixa eu dar uma melhorada nisso aqui. Fecha isso, volta aqui. Deixa eu botar um BR aqui, ó. Um BR para quando ele for para o input, ele ficar numa outra linha. Aliás, eu vou pôr 2 BR aqui. Aliás, eu vou pôr o BR num parágrafo. Parágrafo e barra P. Pronto. Vamos ver como é que ficou. Ah lá. Ah, mas ficou esse estado tá colado aqui, né? Eu vou trocar esses labels, eu vou colocar um parágrafo aqui também. Eu vou colocar esse meu estado dentro de um outro parágrafo. Fica separadinho, fica mais bonitinho. Oh, gente, eu dei um Ctrl S aqui querendo salvar. Então, atualizando. Aí, ficou melhor. Então, o que é o elemento select de formulários HTML? É isso aqui, ó. Abre uma lista e o cara seleciona uma opção. Tem como fazer o select, onde ele pode marcar mais de uma opção também, tá? Então, isso é o select. Você define o select, o seu ID e o seu name. Você coloca as opções. As opções têm o valor. O que aparece para o internauta é isso aqui. Ou seja, o que aparece para o internauta é Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. Mas se ele escolheu São Paulo, o name estado vai com o valor SP. Então, isso aqui é o que o internauta vê, Minas Gerais. Mas se ele escolheu Minas Gerais, o valor, o value para o name estado é MG. Certo? O que mais temos aqui? Aqui ele está explicando o option que eu acabei de fazer. Aqui, ó, eu posso especificar quantos elementos que eu quero que ele veja. Aqui, nessa opção, ele está vendo um só, né? Ó, vê um só, tá vendo? Se eu coloco aqui um size 3, ó, aqui no select eu coloco um size 3. Salvei. O que vai mudar na página? Olha lá, ele vê 3, ó. Tá vendo? Eu acho que não fica legal nesse caso aqui, principalmente porque ele vai poder escolher só um. V3 aqui eu não gostei, não. Vou tirar isso. Então, esse é o select. Aí, o que mais nós temos na sequência? O select. Como é que eu faço um select onde ele pode marcar múltiplas opções? É só colocar esse múltiple dentro do select aqui, ó. Vamos colocar no nosso para testar. Deixa eu atualizar aqui de novo. Ó, ele só pode escolher um, tá vendo? Ó. Mas, se eu vier aqui no meu select e colocar aqui, ó, múltiple, salvar, na hora que eu atualizar aqui, ó, aí ele já até abriu todas as opções, ó, porque eu vou poder marcar mais de uma. E eu acho que é com Ctrl que marca. Tô segurando o Ctrl no teclado, ó. Consigo marcar mais de uma, tá vendo? Eu não sei, eu não gosto muito do select para marcar muitas opções. Eu prefiro esse aqui, ó. Esse aqui é mais adequado. Ele já vê todas e marca muitas. Então, tem as duas opções aí, tá? Esse text area é quando você quer que o internauta digite um texto. Deixa eu copiar aqui, colocar uma opção aqui depois do select. Por exemplo, vou colocar aqui dentro de um parágrafo também, tá? Vou começar a colocar parágrafos aqui para ficar bem separadinho. O meu text area está dentro de um parágrafo. E o nome do recado vai ter 10 linhas e 80 colunas.
e aqui dentro é onde ele vai escrever o texto. Então, ó, eu tenho que colocar aqui alguma coisa, né? Mande sua sugestão. 2 pontos. Pronto. Salvou. Atualizou. Olha lá. Mande sua sugestão. Não ficou bom isso. Eu vou botar um BR aqui, ó. Mande a sua sugestão, BR, que aí ele muda de linha e o texto vai ficar, onde ele vai digitar fica embaixo. Atualizou. Olha lá. Mande sua sugestão. E tem um campo aqui, ó, que ele pode digitar um texto maior. Isso é o Textiário. Certo? Bom, qual que vai ser a atividade da aula de hoje que eu quero que vocês façam? Vai ser o P6.html, mas eu quero que você continue essa sequência que eu parei aqui agora. Eu parei aqui no Textiário, mas eu quero que você vá seguindo aqui e vá pegando os próximos exemplos, pode ir copiando e adaptando, tá? Isso, por exemplo, ó, data list. Você vem aqui, pega um data list, copia, coloca aqui no nosso código e altera. Altera para algum exemplo mais próximo do que é nosso, porque aqui no site está tudo em inglês, você inventa. Aqui ele está colocando ó, os browsers, né? Mas aí você faz um data list, você pode copiar aqui do site, copia, cola na sua página P6 e faz adaptações, seguindo exatamente essa sequência que eu estou seguindo aqui. Aí eu quero que vocês façam isso com todos esses tópicos aqui dos formulários HTML. Ó. Nós estamos aqui no data list, que está aqui no form elements, mas tem ainda o input types, input atributos, tá? Eu quero que vocês façam até esse último item aqui, ó. Ok? Tá tranquilo? Fechamos. Foi um acidente, foi um acidente. Eu sei, eu tô só enchendo o saco dele.